Oi. Bom, mais um modelo de balanceamento. Agora, balanceamento quando aparece a água oxigenada. Nas reações onde tem água oxigenada, você deve sempre ver primeiro o que é que vai estar acontecendo com outro elemento que estiver, um elemento X qualquer que estiver na reação. Você tem que primeiro verificar se esse elemento vai sofrer uma oxidação ou se ele vai sofrer uma redução, porque a água oxigenada vai se comportar sempre inverso. Por exemplo, olhando na minha primeira reação, eu vejo que o meu iodo 2, ele é uma substância simples, tem carga zero, então ele está saindo de -1 para 0. De -1 para 0, ele está aumentando a carga. Quem aumenta, perde elétrons. Então, olha, se o iodo é quem sofre oxidação, então agora a água oxigenada vai ter que sofrer uma redução. Na água oxigenada, ela é um peróxido. Então, o oxigênio nos peróxidos tem carga -1. E na água normal é um óxido, e ali tem NOx -2. Então, ó, de -1 para -2 está diminuindo, né? Significa que ele ganha elétrons, sofre reação de redução. Então, nesse meu primeiro exemplo, a água oxigenada está sofrendo uma reação de redução. Dê uma olhada no segundo. Você vai procurar qual é o elemento, além da água oxigenada, que está sofrendo alguma reação. No caso, é o manganês, que antes da seta vale 7 e depois vale 2. De 7 para 2, o NOx está diminuindo. Então, agora é o manganês que está sofrendo reação de redução. Conclusão: a água oxigenada agora não pode mais sofrer redução. Ela vai ter que sofrer uma oxidação. Então, vai começar pelo peróxido, cujo NOx é -1. Então, você vai ter que ver, depois da seta, todos os oxigênios que tem e quanto vai ser o NOx de cada um. Então, lá no peróxido é -1, O2 é uma substância simples, vale 0, e na água é -2. Lembrando agora que você vai ter que mostrar que o oxigênio do peróxido ele vai aumentar a carga, não diminuir. Então, ele vai aumentar usando o gás oxigênio. De -1 para 0 aumenta, então perde elétrons. Sofre uma reação de oxidação. Então, olha, que fique bem claro que toda vez que tiver água oxigenada, você tem que ir atrás do segundo elemento, tirando a água oxigenada, para ver primeiro qual é o tipo de reação que ele vai sofrer, para depois você decidir qual é a reação da água oxigenada. Vamos continuar. Então, continuando, vamos começar colocando o número de oxidação, o NOx. Começando pelo iodo, I2 no final, é uma substância simples, então NOx é 0. No início, ele está -1. Então, olha, de -1 para 0, ele está aumentando a carga, ele está saindo do negativo e indo para o positivo. Quem aumenta o NOx é porque perde elétrons. Está perdendo elétrons, perde carga negativa se o NOx aumenta. Sofre reação de oxidação. Agora vamos colocar na água oxigenada. Na água oxigenada, ela é um peróxido, então o oxigênio é -1. Lá no final, aquele oxigênio que eu vejo não é peróxido, é apenas um óxido e ele tem NOx -2. De -1 para -2 está diminuindo, está ficando mais negativo, né? Então, aí ele ganha elétrons, sofre reação de redução. Calculando agora os dois NOx. Do oxigênio, primeiro eu vou ver de quanto vai variar a carga do oxigênio. Ele está saindo de -1 e indo para -2. De -1 para -2 anda só uma casa, então está variando de 1. Agora eu vou ver qual desses oxigênios tem o maior índice. O índice está embaixo, então eu vejo que na água oxigenada o índice é 2. Então, vou multiplicar por 2. 1 vezes 2, 2. Mesma coisa para o iodo. O iodo está indo de -1 para 0. De -1 para 0 varia de 1. Agora, eu vou multiplicar pelo maior índice do iodo. O maior índice do iodo também é 2. Calculei, troca-se os resultados, simplifica e vou começar o balanceamento. Repara que esse número 1 aqui, ó, eu já coloquei na água oxigenada ali na reação. Por quê?
toda reação química de água oxigênio que tem água oxigenada, o coeficiente do oxigênio que você calcular sempre vai para a fórmula da água oxigenada sem seguir nenhuma regra. Calculou água oxigenada. Agora, os outros elementos, aí você vai seguir as regrinhas que eu tinha dado antes, que eram 3, lembram? Colocar o coeficiente no maior índice, ou então do lado da seta onde o elemento aparece mais vezes. Caso contrário, coloca-se dos dois lados. Então, esse número 1, quando você for colocar no iodo, você vai colocar no final, porque é no final que ele tem o maior índice. Pronto, agora eu começo o balanceamento. Vou começar o balanceamento pelo iodo. Tá fácil aqui, ó. 1 vezes 2, tenho 2 iodos no final. Vou lá na frente e já multiplico por 2, porque eu só tinha 1. Agora, eu vou fazer quem? O oxigênio. Por que eu não vou olhar o hidrogênio? Porque tem muito, ó, tem esta fórmula aqui que o hidrogênio não tem valor, aqui também não. Então, eu vou para o oxigênio. Aqui tem 1 vezes 2, tem 2 oxigênios no início. No final vai ter que ter 2 também. Como eu só tenho um oxigênio ali na água, então eu vou na água e multiplico por 2. Agora sim, eu sei que aqui no final eu tenho 4 hidrogênios. Aqui no início eu já tinha 2, faltam mais 2. Então eu coloco 2 ali. Como essa é uma equação com íons, então não basta apenas terminar o balanceamento. Agora você tem que verificar se as cargas dos dois lados estão corretas. Como é que você vai usar essas cargas? Só pode olhar naquelas fórmulas que já vieram com cargas elétricas. Qual que veio com carga elétrica? Essa veio com carga elétrica, esta já veio e mais nenhuma. Em cima do iodo já veio com menos 1, em cima do hidrogênio já veio com mais 1. E as outras não tinham nada, então todas as outras eram neutras. Vamos olhar para o iodo então. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Para o H, 2 vezes mais 2 dá mais 2. E lá no final, não tinha nada, então é 0. Como tem que igualar, menos 2 com mais 2 é 0. Então, 0 igual a 0. Pronto, acabou esse balanceamento. Vamos para o próximo. O próximo. Como nós tínhamos visto, o manganês é mais 7 e ele está saindo de 7 indo para 2, ele está ganhando elétrons, sofre uma reação de redução. Agora o oxigênio, você coloca todas as cargas dos oxigênios, porque agora você tem que procurar, partindo da água oxigenada, qual vai sofrer uma oxidação, porque redução já tem. Então, nós vimos que ele teria que sair de menos 1 para 0, aumentar a carga. Feito isso, calculando os deltas. O oxigênio do peróxido está indo de menos 1 para 0, variando de 1. O maior índice é 2. 1 vezes 2, 2. O manganês, de 7 para 2, varia de 5. E o maior índice, o índice está 1, dos dois lados. Troca-se os valores e não dá para multiplicar. Vamos lembrar, então, que neste balanceamento, sempre o coeficiente do delta do oxigênio será colocado na água oxigenada. Então, esse número 5 vai direto para a água oxigenada. E o número 2 do manganês? Vamos seguir as regras. Colocar onde tiver o maior índice, mas os índices são iguais. Colocar do lado da seta onde o manganês aparecer mais vezes. Tem um manganês de cada lado, então coloca-se dos dois lados. Pronto. Agora a gente já pode começar o balanceamento. Aí você vai começar o balanceamento, você fala, mas eu vou começar como? Não dá. Se você tentar começar o balanceamento, tente numa folha para você ver. Você vai ver que vai ficar muito difícil terminar esse balanceamento. Então, olha o que eu faço. Eu vou, então, somar as cargas, porque aí tem cargas elétricas. Lá onde está o H, eu coloco o X. Só vou ver as fórmulas que têm cargas elétricas, ou seja, essa que tem menos 1, essa que tem mais 1 e essa que tem mais 2. Então, vai ficar 2 vezes menos 1 dá menos 2, x vezes mais 1 dá mais x, 2 vezes mais 2 dá mais 4. Passando esse menos 2 para o outro lado, ele vai positivo. Então, 4 mais 2 dá 6. Volto na equação. Aonde está o x, eu tiro e já coloco 6. Pronto. Agora, na frente, se você perceber, eu já sei quantos Hs eu tenho no total. Aqui eu tenho, ó, 2 vezes 5
10. 1 mais 6 dá 16. Então, eu venho aqui no final, 2 vezes quanto dá 16? Só pode ser 8. 2 vezes 8, 16. Agora, eu também posso ver quantos oxigênios eu tenho no início. 5 vezes 2, 10. 2 vezes 4, 8. 10 mais 8 dá um total de 18. Aqui no final, eu já tenho 8. Faltam mais 10. Então, eu vou onde está o O2, precisa de dar 10. Então, eu coloco 5. Acabou o balanceamento. Se você gostou dessa aula, deixe um like. Até a próxima!